Em meio ao caos em Israel, né, em meio aos ataques surpresas de um grupo terrorista em Israel, surge uma guerreira, surge uma mulher que salva várias pessoas e deita vários terroristas para o inferno. Peço a você que deixe o like nesse vídeo, é muito importante que o nome desta mulher seja difundido em vários veículos de comunicação, para que ela seja respeitada como verdadeiramente ela é uma heroína, a verdadeira feminista, a verdadeira mulher empoderada. Que as feministas do sovaco cabeludo, do sovaco roxo, não chegarão nem perto do caráter dessa mulher aqui. Eu vou jogar na tela pra vocês, mas antes eu peço, deixa o like, me ajuda muito neste canal, compartilha esse vídeo precisa chegar ao máximo de pessoas, para que pessoas fiquem esclarecidas do que está acontecendo no mundo. Tá? Também vou trazer aqui notícias sobre Arthur Lira, que vai engavetar processos contra o STF, isso já era esperado, e também o governo Lula se explica por que ele não considera o Hamas como um grupo terrorista. Vou trazer tudo isso e muito mais, eu peço a ajuda de todos vocês. Vamos para a primeira matéria. Lembrando que a equipe do canal Direita no Brasil também precisa da sua ajuda, tem o Pix aqui, ó, QR Code, ou a chave Pix está aqui, pixdireitanobrasil@gmail.com. Qualquer valor você vai estar ajudando a equipe que me ajuda a trazer as matérias aqui, tá? Olha só que interessante. Mulher israelense salva comunidade inteira e mata 25 terroristas do Hamas. Inbal Lieberman, de 25 anos, está sendo chamada de heroína por sua bravura e sagacidade. Precisa se ser feito aí, pessoal aí, né, dos filmes independentes, porque os filmes de Hollywood só tem lacração. Mas os filmes independentes que quiser pegar, fazer um roteiro sobre a vida desta mulher e fazer um roteiro sobre a bravura dela, eu recomendo muito que façam um filme sobre esta moça. Tá? Porque vocês vão arrecadar bilheterias absurdas com o heroísmo desta mulher. É uma heroína da vida real, realmente. Né? O nome dela é a Inbal Lieberman. A israelense Inbal Lieberman, de 25 anos, trabalha desde 2020 como coordenadora de segurança da comunidade Nir Am, em Sderot, a apenas 450 metros da faixa de Gaza. 457 metros da faixa de Gaza, menos de 1 quilômetro, muito perto. Na manhã de sábado, dia 7, ao ouvir as primeiras explosões, ela notou que o som era diferente do habitual na região. Imediatamente tomou providências dignas de um roteiro de filme. É isso que eu falei. Já peguem já o nome dessa moça, já peguem o roteiro de vida dela, já começam a fazer um roteiro de filme aí que vai fazer sucesso. Muito rápida, Inbal correu para abrir o arsenal do kibbutz, distribuiu as armas para sua equipe voluntária de segurança, composta de 12 pessoas. Além disso, ela coordenou a resposta decisiva em meio ao ataque sem precedentes que se desenrolava ao redor. Aí tá aqui ela com o seu cachorro ali, enquanto havia momentos de paz. A jovem colocou seu esquadrão de kibbutzniks, moradores da comunidade, em posições estratégicas por todo o assentamento e armou emboscadas que pegavam os terroristas desprevenidos. Ao menos naquele pequeno ponto, em meio a tanta dor, crueldade e covardia, o Hamas viu o jogo ser virado e a sua intenção de massacre inibida. Inbal conta que matou sozinha 5 terroristas, enquanto os outros membros de sua equipe eliminavam mais 20 do Hamas. A ação de defesa que transformou o kibbutz em uma fortaleza impenetrável e salvou dezenas de vidas durou 4 horas. Como são os kibbutz, né? E aqui tem como são os kibbutz. São aqui, ó, são vilazinhas, tá vendo? Vilarejos, né? Em círculo, tem as suas casinhas aqui. E aqui ela era responsável por cuidar das pessoas nesse kibbutz. Os kibbutz são agrupamentos na sociedade israelense, onde funcionam comunidades com atividades agrícolas.
propriedades coletivas e igualdade social. Nos kibbutz existem meios de produção próprios e distribuição para a comunidade. A prioridade é a educação das crianças. Os modelos de kibbutz foram criados em 1910. Muitos deles são abertos a visitantes, permitindo que a pessoa passe algumas horas ou se hospede por meses para aprender como funciona a vida na comunidade. Que legal, hein? Que legal. Essa mulher aqui merece todo o nosso respeito. É a verdadeira heroína, é a verdadeira mulher empoderada. Merece que você passe esse vídeo para várias pessoas, para que as pessoas saibam da história aí, né, da Inbal Lieberman. Inbal Lieberman, que salvou pessoas, salvou vidas e tirou aí, ceifou a vida de assassinos. Mandou para o colo do capeta, como a gente costuma dizer, muitos desses terroristas. Que maravilha, que maravilhosa. Nesse momento, a Inbal ela foi, né, na frente de combate do exército de Israel, tá? E vai sem medo, tá? Vai sem medo, ela sabe que é a missão dela. Se Deus ajudar, se Deus proteger ela e os amigos dela voltarão sãos e salvos. Se não, também ela está lá para resolver a maior parte do problema, né? E esse povo crê muito que Deus está à frente e ela vai com Deus à frente e tudo vai dar certo. É isso que a gente tem que fazer na nossa vida sempre. Peço para você, me ajude nessa causa. Eu estou impossibilitado de mandar esse vídeo nas minhas redes sociais, estou bloqueado. Mas você que está aí do outro lado pode fazer esse serviço por mim, tá? É serviço simples. 5 minutinhos do seu tempo. Pega esse vídeo e joga em todos os grupos, todas as comunidades que você faz parte. Jogue lá para que mais pessoas tenham acesso a este vídeo aqui, tá bom? E a todos que eu postar aqui no canal. Se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho para receber todas as notificações. Vamos seguir então para a próxima matéria. Vamos lá. Essa matéria aqui já era esperado, né, que isso iria acontecer. Demorou até demais, deu muita esperança ao povo. Arthur Lira vai engavetar na Câmara pautas anti-STF. Mas é lógico. Ele tá certo. Trouxa é quem votou nele. Ele está certo, ele está certíssimo. Vai engavetar pautas anti-STF porque ele tem um rabo presíssimo com o STF. O presidente da Câmara, Arthur Lira, sinalizou aos ministros do STF que as pautas incômodas à corte não irão avançar na casa. Lira se posicionou contra os projetos que limitam decisões individuais dos juízes do STF e institui mandatos aos integrantes do STF. Essas duas pautas estão sendo articuladas entre os senadores. O posicionamento de Lira em conflito com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que tem adotado postura mais incisiva contra o STF, Lira destoa de Pacheco sobre o STF. Pacheco defende, entre os demais senadores, a votação de mandatos mais curtos para juízes da corte, que se aposentam compulsoriamente aos 75 anos. Somando a isso, a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado, aprovou recentemente uma proposta de emenda constitucional que põe limites às decisões individuais dos ministros. Pacheco afirmou em entrevista que tal medida daria estabilidade jurídica para a jurisprudência do país. Abre aspas. Este é o momento de iniciarmos a discussão no Senado e buscarmos a elevação da idade mínima para o ingresso no STF, além da fixação de mandatos na Suprema Corte, sugeriu o líder do Senado em entrevista coletiva. Isso já funciona em outros países do mundo. Ministro e ex-ministro do STF também defendem a ideia. Só contextualizando aqui, tá? Não é que o Pacheco ele resolveu ficar grandão pra cima do STF, não. Pacheco está de olho no governo do estado de Minas Gerais, em que ele foi eleito. Tá? Ele está de olho no governo do estado de Minas Gerais. Provavelmente a vaga ficará vaga, porque o Zema ele não pode ser reeleito. Talvez o Zema vá para outro cargo dentro ou do executivo ou do judiciário, né? E aí eu pergunto para você que é de Minas e que me acompanha aqui. Pacheco está de olho no governo de Minas Gerais, já que não conseguiu um banco no STF, ele está de olho e quer se vingar também, porque não conseguiu nenhum banco no STF, tá? Não é porque ele ficou bonzinho de uma hora para outra que ele quer ser o salvador do Congresso, não. É porque ele tá de olho lá na frente, ele não é trouxa.
tá? E aí eu pergunto para você de Minas Gerais, pessoal de Minas Gerais, vocês votariam no Pacheco? Vocês dariam o seu voto para o Pacheco, Rodrigo Pacheco, presidente, atual presidente do Senado e posteriormente candidato ao governo do estado de Minas Gerais? Coloca aí nos comentários que eu sei que tem muito mineirinho me acompanhando aqui. Vou aproveitar o Mário Robert, também, que é analista político, que está conosco. Mário, a respeito das eleições nos Estados Unidos, qual a sua impressão nesse momento? Teremos nas urnas, como já perguntei para o Leonardo Barreto, teremos nas urnas Trump com toda essa dificuldade e Joe Biden mais uma vez, Mário? Cremon, eu acredito que Joe Biden ele não volte mais para a cadeira presidencial, pelo simples motivo de o discurso do velhinho bonzinho, né, não cola mais, né, e o que Trump representa para os Estados Unidos, ou representou, voltou com força total. Isso é a minha visão, vocês podem discordar, tá? Por que que eu falo isso? Inclusive com essa explosão de ataques do Hamas a Israel, volta aquele discurso de que se Trump não estivesse na cadeira presidencial, essas coisas não estariam acontecendo. Né? E aí colocam a culpa no discurso do velhinho bonzinho, né? Do velhinho que é pacificador, o mesmo discurso que nós ouvimos aqui, né? Com o velhinho que está sentado na presidência da República, enfim. Esse discurso não cola mais. Eu acho que o povo, principalmente o povo americano, está cansado de pessoas com discursos limpinhos, e talvez o Trump seja a melhor escolha para eles. Claro que tem aí os demais candidatos. Se eu não me engano, surgiu agora um candidato, o Kennedy, se eu não me engano, que ele é apartidário, né? Ele chega aí como um candidato da terceira via, como tínhamos aqui no Brasil. Vocês me corrijam se eu estiver errado, tá? Acho que é o Kennedy, acho que é o nome do candidato que eu vi na reportagem. E aí tá surgindo mais e mais pessoas de olho na cadeira presidencial americana, mas eu acho que o Trump leva dessa vez. Realmente surgir candidatos às eleições americanas com tanta antecedência assim não é muita novidade. Surge em todos os estados praticamente, tem candidatos. Depois, na peneira, que lá é prática de fazer, né? Com grandes convenções sendo realizadas, é que ficam esses dois que geralmente vão para as cabeças. Mas, claro mesmo, para todos, parece que unanimemente, talvez todos, ou nem todos, e nem unanimemente, o grupo Hamas é terrorista. O Itamaraty não está reconhecendo o Hamas como um grupo terrorista e diz que está seguindo a ONU. Eu vou mudando um pouquinho de assunto, mas ainda falando de guerra com o Mário Robert. Está certa essa classificação, aliás, essa decisão do governo brasileiro em seguir a ONU e não classificar o Hamas como terrorista, Mário? Olha, se eu tivesse... Estão me ouvindo? Sim, pode prosseguir. Se eu estivesse, o Cremon, na posição do Lully, estaria certo, porque ele recebeu as pompas de ser vitorioso, de subir a rampa. Ele recebeu aí mensagens do próprio Hamas dizendo: olha, saúdo ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, por voltar à sua posição de presidente. Vocês não se lembram disso? Vocês se lembram disso, todo mundo se lembra disso. Só que eles não gostam muito que a mídia espalhe isso. Mas ele está certíssimo de ficar calado. São os amigos, são os comparsas, são os compadres. Lula achou que ele iria resolver essa guerra com uma cervejinha no bar. Tanto que agora está falando aí... Essa é da Ucrânia com a Rússia, né? Só que ele achou que essa aqui também seria resolvida dessa forma. Precisa duas cervejinhas, então. Ele tá dizendo que... Ele está pedindo para que Israel pare com o genocídio. Israel pare com a matança. Então, a sua opinião, ele não cita o Hamas porque tem aí uma relação política que foi comprovada ou consolidada na eleição passada, é isso? Mas é óbvio. E ele não pode colocar a cabeça dele a prêmio desse jeito, chegar e falar assim, olha, não, realmente, eles são terroristas. Eles são terroristas. Nós sabemos que eles são terroristas. Só que o Lully, e nem o Ministério dele de Relações Exteriores, pode abrir o bico e falar. Então ele joga no colo de quem?
da ONU, que inclusive o Brasil está na presidência, né? Então, olha só como é covarde este camarada. Eu chamo isso de covardia, tá? Covardia. Porque se Jair Messias Bolsonaro estivesse na presidência da República no dia de hoje, Jair Messias Bolsonaro já tinha feito um documento, uma moção de repúdio contra os atos terroristas do Hamas. Mas nós temos um presidente covarde. O que nós temos notado é que o presidente atual ele tem mais relações internacionais do que locais, né? Do que aqui dentro do país, porque coloca ministros para falar, dá um tapa, esconde a mão. Utilizando uma informação importante que hoje chegou a 61 assinaturas, um projeto de um deputado, Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul, que determina o reconhecimento do Hamas como grupo terrorista. Esse projeto tem assinatura já de, inclusive, políticos de partidos da base do governo, está tramitando no Congresso Nacional e terá ritmo acelerado, segundo o seu autor. Já que nós passamos a falar da política local, vamos então avançar aqui agora com o Mário para falar das obstruções que partidos de oposição e as frentes parlamentares, 22 frentes parlamentares, estão aplicando no Congresso já há mais de 3 semanas por conta de usurpações de competências que o Supremo Tribunal Federal tem aplicado ao Poder Legislativo. Mário, essa situação, ela pode piorar, porque os bloqueios, as obstruções continuam. Eles continuam mantendo. Votaram algumas matérias, votaram alguns projetos, mas as obstruções permanecem. Eles têm força para prosseguir, Mário, na sua opinião? Só quem teria força para barrar, para frear os desmandos desses aí que se acham semideuses intocáveis é justamente o Congresso. O Congresso, neste momento, antes tarde do que nunca, né? Como a gente costuma dizer, antes tarde do que nunca resolveu agir contra os desmandos desses. Só que tem um porém, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, veio aí, acho que ontem, e disse que vai colocar debaixo vai sentar em cima dos processos, tá? Dos processos contra o STF. Ou seja, enquanto o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que não é nada bonzinho, não vamos colocar o Rodrigo Pacheco num pedestal e dizer assim, agora o presidente do Senado resolveu agir contra o STF. Ele não te engana, ele não te convence, não, Mário? Não, primeiro que ele estava de zoião grande no STF. Estava ali puxando um saquinho do Lully, né? Aí chegou um dia e falou assim, aí, papai Lully, vai me colocar no STF ou não? Aí o papai Lully disse assim, olha, companheiro, eu tô entre Flávio Dinossauro e tô entre uma mulher aí. Vamos ver quem que eu vou escolher. Mas você, por enquanto, não. Aí o camarada resolve, Cremon e professor, se vingar do STF. Isso é vingança. Ele se vinga do STF, só que também ele está de olho no governo do estado de Minas Gerais. Vocês que acompanham o Fator Político BR, vocês que estão nessa live agora, que são do estado de Minas Gerais, diz para mim, vocês teriam coragem de colocar Rodrigo Pacheco como governador do seu estado? Pois é, ele está de olho numa possível candidatura ao governo do estado de Minas Gerais. Isso é grave, porque mostra que ele está ambicioso, ele quer algo a mais, não é porque ele é bonzinho. Porém, do outro lado, o presidente da Câmara dos Deputados, que também tem um rabo presíssimo com os ministros, tem processos tramitando lá dentro, não quer guerra com eles, né? Vamos dizer assim. Então, os deputados e senadores que estão se colocando contra as decisões do presidente Arthur Lira, né, e a favor das decisões do Pacheco neste momento, obstruindo as pautas da casa, estão certíssimos. Eu quero dar os parabéns. Inclusive, olha só que engraçado, senhor Gazelinha Saltitante disse que o Hamas foi na contramão, né, do governo Lula e disse que o Hamas é sim um grupo terrorista. O Randolfo Rodrigues, nosso querido senador Randolfo Rodrigues, abriu os olhos e disse, olha, realmente o Hamas é sim os terroristas. Então é muito bom ver pessoas, mesmo do lado de lá da esquerda, sendo coerente nesse momento
e freando os desmandos desses que se acham semideuses intocáveis. A pesquisa do Paraná Pesquisas, divulgada hoje, mostra que a desaprovação do atual governo está aumentando, está crescendo, e logo vai passar daquela casa perigosa que é das 2/3, né? Vai chegar a 60%, segundo fazem avaliações e análises Brasil afora. Mário Robert, responda, bate pronto. Por que a desaprovação do presidente está aumentando, tendo ele 60 e tantos milhões de votos na eleição passada? Olha, o que mais me chama a atenção nessas pesquisas são os números, né? São números assim. Não dá para você acreditar, né, nas pesquisas assim. Eu acredito. As pesquisas que eu acredito são as pesquisas de quando o Lula sai na rua e quando o Bolsonaro sai na rua. O Bolsonaro sai na rua. Aí nós vemos a multidão atrás do Bolsonaro. Agora, e o Lula sai na rua? Então, essa é a pesquisa que eu mais concordo, tá? Agora, essas pesquisas aí de fachada, com 55% isso é superfaturado. Na verdade, o Lula, ele tá, sim, sendo desaprovado, principalmente por quem votou nele, né? Muitas pessoas estão aí se arrependendo, isso foi muito avisado por nós aqui que trabalhamos dia a dia para trazer as informações para as pessoas, né? Um trabalho que nós amamos, porque nós amamos o nosso país, é por isso que nós estamos aqui todos os dias. Então, nós avisamos, e muita gente no Nordeste, principalmente, está sofrendo, não só no Nordeste, mas as pessoas no sul do país que estão sofrendo com chuvas torrenciais, pessoas que estão aí, que o desgoverno deixa de lado, né, por vingança, talvez, porque eu concordo que esse desgoverno aqui é o desgoverno da vingança, tá? Mas o povo do Nordeste, que em sua maioria acreditou nas conversas e nos discursos do Lula, estão sofrendo, né? Estão sofrendo neste momento com falta de água, principalmente. Onde está a transposição do Rio São Francisco, que eles falaram tanto que Bolsonaro terminou, que foi o Lula que começou, mas Bolsonaro terminou, por isso que estava chegando água no Nordeste, e agora secou por quê? Por que secaram essas águas no Nordeste? Águas que E a greve dos prefeitos, Mário? Greve dos prefeitos também. 5.000 prefeitos no Distrito Federal. 5.000 prefeitos fazendo passeata, não foi isso? O Brasil todo, praticamente, o país tem 5.600 municípios. Parou, quase o Brasil todo parou de prefeituras, porque a fonte secou. Eu via prefeitos pedindo desculpa para os patriotas, porque xingaram, porque chamaram-nos de lunáticos, né? De fanáticos, que bolsonaristas são tudo terroristas malucos, né? São fascistas, né? Chamaram a gente de tudo quanto é nome e hoje vem pedir perdão porque não acreditaram naquilo que a gente disse. E a gente falou, e eu falava todos os dias, este governo aqui é um governo da vingança. E não somente nós, viu, o Cremon e o professor Eduardo, não somente nós falávamos, né, mas os próprios apoiadores de Lula, amigos de Lula, como o Leonardo Boff, né, que é o mestre, o criador da teologia da libertação, que depois nós podemos falar sobre isso, ele mesmo disse em entrevista, ele falou assim, o Lula, ele disse que é a última oportunidade dele, já está velho, é a última oportunidade de fazer uma revolução no Brasil. E olha aí o que está acontecendo. Então eu só peço isso, só esse favorzão para vocês, de deixar o like, tá? Não se esquecer e compartilhar esse vídeo, porque você sabe como que a gente é boicotado aqui, né? Não é só o Felipe Neto e o Bis, não. Nós da direita aqui também somos boicotados diariamente. Bom, vamos entrar nos assuntos do dia aqui, que é claro sobre Israel, né? Sobre a fala de Gilmar Mendes, eu não sei se vocês estão sabendo, que ele acabou assumindo aí, né? Quem foi que ajudou a eleição de Lula aqui no Brasil. O Pacheco está aí na linha de frente, né, do STF, criticado pelo Gilmar Mendes, e mais assuntos aí sobre atualidades, tá bom? Então vamos entrar aqui na primeira matéria, eu vou jogar na tela para vocês, que é esta aqui. Israel amplia prazo para palestinos deixarem norte de Gaza.
Vocês estão sabendo aí que os conflitos estão cada vez piores lá na faixa de Gaza e no dia de ontem acabou o prazo para que os palestinos fugissem, né, da Palestina. Olha só, olha a diferença, né, pessoal, do povo de Israel, né, das autoridades de Israel e das autoridades, né, ali da faixa de Gaza, mais precisamente do grupo terrorista Hamas. É uma diferença absurda. Enquanto eles entraram, tiraram a vida e sequestraram pessoas, bebês, idosos, mulheres, jovens, eles não escolhiam quem que eles iriam pegar, né? Enfim, fizeram as atrocidades que eles fizeram e não avisaram ninguém. Enquanto Israel, mesmo contra-atacando, né, ali a faixa de Gaza, contra-atacando os terroristas do Hamas, que o nosso governo, desgoverno brasileiro, insiste em não chamá-los de terrorista, jogou para o colo da ONU, né? Vocês veem que a diferença é grande, a diferença é tremenda. Enquanto eles se preocupam, e eu vi até matérias, olha só que eu vi até matérias dizendo que os israelenses estavam colocando terroristas e pessoas palestinas, porque nós temos que diferenciar, né? A maioria dos palestinos não são representados pelo Hamas, tá? Hamas é um grupo terrorista que se apossou ali, né, das terras. Então, o grupo Hamas não corresponde a 100% do povo palestino. Muita gente lá é pacífica, muita gente está no fogo cruzado e estão fugindo neste momento, porque Israel avisou. Então a diferença é grande. Eu vi reportagem que Israel está mantendo terroristas e até mesmo civis em seus hospitais. A diferença é grande. Enquanto eles de lá querem eliminar de vez e extinguir, né, os judeus da terra, os judeus estão ajudando o pessoal de lá, mesmo até terroristas. É uma diferença grande. Vocês veem pelos países e pelas autoridades que estão ao lado de terroristas, né? Vocês podem perceber qual lado é o certo. Eu quero agradecer aqui o superchat da Solange Araújo. Deus te abençoe. Que não venha a faltar na sua casa. Se vocês puderem ajudar no Pix, tem um QR Code na tela ou aqui é o pixdireitanobrasil@gmail.com. Ajuda a equipe do canal Direita no Brasil. Deus abençoe, Solange. Então vamos entender esta matéria aqui, que eles ampliaram, né? Eles falaram assim: não, vamos dar mais tempo agora para o pessoal conseguir fugir de lá antes da gente bombardear, contra-atacar. O exército de Israel informou nesta madrugada que a população do norte de Gaza tem até às 16 horas deste sábado, no horário local, 10 horas de Brasília, para se deslocar para o sul do enclave ao longo de uma série de estradas específicas que, segundo garantiu o governo israelense, não serão bombardeadas durante esse prazo. A mensagem foi divulgada horas depois do prazo de 24 horas de Israel, que Israel fixou na sexta-feira para evacuação do 1,1 milhão de habitantes do norte de Gaza, antecipando uma intensificação dos ataques ao enclave palestino. Abre aspas. As forças de defesa de Israel permitirão a circulação nas ruas indicadas sem qualquer dano entre 10 e 16 horas. Para sua segurança, aproveite o pouco tempo para se deslocar para o sul de Beit Hanun, até Khan Yunis. Se você se preocupa consigo mesmo e com os seus entes queridos, siga para o sul de acordo com as instruções. Fecha aspas. Sabe o que é engraçado disso tudo? Que os terroristas falaram para eles ignorarem. Falaram para as pessoas, para os civis ignorarem. Essa corda, esses malditos, eles querem matar e entregar as suas próprias vidas pela sua ideologia, né, macabra, e querem também que os civis, que não tem nada a ver com essa história, entrem na frente de combate. Coloque ali os seus CPFs à frente. Coloque seus documentos à frente, a sua vida, os seus filhos. Eu não sei se vocês conseguiram ver aí nas redes sociais, mais precisamente no X, o antigo Twitter, imagens de palestinos, de pessoas inocentes, tá? Não estou dizendo dos terroristas, de pessoas inocentes pegando seus animais, pegando seus filhos,
em cima de carros de qualquer jeito para poder sair daquele lugar que Israel disse que iria contra-atacar. É um contra-ataque. Ao contrário do que a esquerda prega, isso é um contra-ataque. Foram eles que começaram. E agora eles têm que aguentar. Agora eles têm que aguentar até o fim, né? A gente sabe aí pelo longo da história, por toda a história, né, da civilização e principalmente da civilização israelense, que ninguém conseguiu vencer Israel até hoje, tá? Até hoje, ninguém conseguiu vencer Israel. Muitos se levantaram, mas ninguém conseguiu destruir. Apesar de, olha só, que dados importantes que eu tenho aqui para vocês. De 22 nações árabes, mais de 99% pertence aos árabes, a esses que são contra Israel. 99% das terras daquela região, de 22 nações árabes, pertence aos árabes. E menos de 1% é Israel, pessoal. Menos de 1%. Se vocês verem no mapa, Israel é pequenininho. Desse tamanico. Isso é ódio. É ódio pela religião. É ódio, sabe, dos israelenses. Querem o fim deles. E olha só que outro dado importante que eu trago para vocês aqui, ó. Israel ofereceu terras e eles nunca aceitaram. Israel nem precisaria oferecer terras, mas eles nunca aceitaram acordos. Em 1936, em 1947, em 1967, nos anos 2000 e em 2008, eles nunca aceitaram, né, as terras em troca de paz. Então, se eles não querem paz, o que eles vão conseguir? Fogo, né? É isso aí. É assim que se tem que se tratar os verdadeiros terroristas, né? Os verdadeiros terroristas que, infelizmente, o desgoverno que aí está não quer assumir que eles sejam terroristas. É lógico. Recebeu até palmas, recebeu até cartinha aí de comemoração, de gratulações por ter subido a rampa, o larápio, né? Vamos então seguindo para a próxima matéria. Olha só que interessante isso aqui que o nosso querido ministro Gilmar Mendes falou, né, aí durante um congresso que eles participam, geralmente congressos de democracia, né? Olha só essa matéria. Se tivermos eleição do Lula, deveu-se a decisão do STF. Opa, peraí. Isso aqui muito me parece uma confissão. Isso aqui muito me parece uma confissão. Se tivemos eleição do Lula, deveu-se a decisão do STF, de Gilmar Mendes. Só que eles vão dizer que não foi nada disso, que foi um mal-entendido, nós entendemos errado, que os bolsonaristas viajam, que os bolsonaristas espalham fake news. Em meio à ofensiva do Congresso Nacional para limitar os poderes da Corte, o ministro do STF, Gilmar Mendes, saiu em defesa do papel do tribunal neste sábado durante o fórum em Paris. Eles não saem aqui nas ruas no Brasil, né? É impressionante como você não vê esses caras caminhando aqui no país que eles são juízes, né? Da Suprema Corte. Você não vê esses caras andando aqui. Ou é em Portugal, ou é em Paris, né? Ou só esses países assim, né? De primeiro mundo. Eles nunca vão andar no Brasil, onde eles dizem cuidar. É impressionante. Abre aspas. Se a política voltou a ter autonomia, isso se deve ao STF. Se hoje temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Se política deixou de ser judicializada e deixou de ser criminalizada, isso se deve ao STF, fecha aspas, disse o decano do STF durante o Fórum Esfera Internacional. A fala de Gilmar aconteceu durante um painel ao lado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Em abril de 2021, vale lembrar, o STF anulou por 8 votos a 3 as condenações do atual presidente Lula na Lava Jato, o que tirou o petista da inelegibilidade e o permitiu disputar as eleições de 2022.
2022. Isso aí foi a maior rasteira na nação brasileira que nós recebemos. A maior rasteira que nós já recebemos. E ele vem e fala isso. Nós já sabemos disso. Você que está aí, você que me acompanha, você já sabe disso. Que graças aos amigos de toga do Lully, Lully hoje é presidente do Brasil. Nós já sabemos disso. Só que ouvir isso da boca de um decano, da boca de um magnânimo, né, do STF, é assim, é debochar da cara do brasileiro, né? É debochar da nossa cara, chamar a gente de trouxa. É o óbvio. É o óbvio. Nós já sabemos disso. Não precisava nem ele ter falado, mas fala apenas para cutucar, apenas para nos afrontar, apenas para dizer nós continuamos mandando no Brasil. Mas haverá uma reviravolta quando Deus resolver pesar a mão, quando Deus resolver fazer aquilo que ele faz de melhor, que é proteger a nação que ele escolheu, que o Brasil é escolhido por Deus, tá? Vocês não tenham dúvida disso, que o Brasil é um país abençoado por Deus e nós vamos vencer. Dentro das 4 linhas, dentro da lei, nós vamos vencer. Mesmo que esses aí obtenham poder neste momento, ainda o poder maior é do nosso Senhor, tá? Então creia e não baixe sua guarda, tá? Quando eu faço lives, quando eu faço vídeos aqui, eu costumo falar muito de Deus porque eu creio em Deus, sigo sua palavra, creio com todas as minhas forças que ele pode fazer algo tremendo no Brasil ainda. Mas depende de cada um de nós também continuarmos trabalhando para que isso possa se concretizar, tá bom? Deus também usa seres humanos para fazer sua vontade. E nós, patriotas, temos o dever de continuar lutando com o que nós temos pelo nosso Brasil, tá? Então vamos seguindo para a próxima matéria. Agradeço a todos que estão chegando aí. Deus abençoe vocês. Eu não posso estar aqui parando para falar com todos, mas eu estou vendo os comentários aqui. Deus abençoe todos vocês que estão chegando aqui. Eu peço para que vocês deixem um like e compartilhe em todas as suas redes sociais. Ainda falando, né, sobre o STF, nosso querido STF, olha só o que o Gilmar Mendes falou do Pacheco também durante o evento, tá? Pacheco, que a gente sabe que está aí de olho no governo do estado de Minas Gerais, né? Estão até criando um rumor aí de que o Pacheco vai ser candidato à presidência da República. Era só o que nos faltava, né? Era só o que nos faltava. Pacheco defende limites para o STF e é criticado por Gilmar Mendes em evento em Paris. E ele tá lá, tá? Lembrando que o Pacheco está ao lado dele lá. Em mais um capítulo no embate entre o Legislativo e o Judiciário, intensificado após a derrubada da tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas pelo Supremo Tribunal Federal, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, voltou a defender limites para a atuação da Corte durante evento realizado neste sábado em Paris. Segundo informou o jornal Folha de São Paulo, Pacheco informou que não há possibilidade de se permitir ao judiciário que formate leis, porque isso é atribuição do legislativo. Outra coisa óbvia também, que ele já devia ter feito isso há muito tempo, tá? Tá fazendo isso porque tá de olho, tá de zóio grande no poder. A separação dos poderes, segundo Pacheco, deve ser respeitada, não se permitindo que se crie crise desnecessária. O ministro decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que também participa do fórum, promovido pela Esfera Brasil, reagiu à declaração, afirmando que certamente muitos aqui defenderam concepções que, se vitoriosas, levariam à derrocada do STF. Embora recentemente tenha negado que os poderes vivam uma crise, o presidente do Senado Federal já se mostrou favorável às mudanças que coloquem limites na atuação do judiciário, como a limitação de mandatos de ministro, por exemplo, sugeridas por 2 propostas de emenda à Constituição que tramitam no Senado Federal. Então tá aí,
né? Realmente o Pacheco resolveu se mexer. Arthur Lira disse que vai engavetar toda e qualquer pauta que chegar lá à Câmara dos Deputados, né? Porque se sabe que eles têm muitos processos tramitando no STF. E eles não vão para cima do STF sem alguma razão. No caso da razão do Pacheco estar fazendo esse trabalho, não é porque ele se tornou uma pessoa boa que de repente ele acordou e falou assim: vou fazer justiça. Não. É porque ele está de olho lá na frente em uma nova eleição. Esses caras só se importam com a conta bancária deles. Essa é a realidade. Enquanto tem senadores e deputados fazendo obstrução para que nada ande, né, ali em desfavor do STF, o presidente da Câmara, que deveria ser um braço dos parlamentares, que deveria impor limites ao STF, está indo contra, né, claro, os seus amiguinhos. Então vamos seguindo para as próximas matérias, vou jogar na tela para vocês, que é esta daqui. Lembrando a vocês que eu preciso que vocês deixem um like, compartilha muito esta live para que chegue ao máximo de pessoas, tá? A Defensoria do Amazonas pede à PGR uma intervenção federal nas queimadas. Eu queria só saber onde estão Greta, Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, todos esses artistas que faziam baderna nas ruas, pedindo a saída de Bolsonaro porque as queimadas na Amazônia, que a Amazônia está se perdendo, que a Amazônia está sendo queimada, que a Amazônia... E agora? Vocês viram? Vocês chegaram a ver como que tá os céus de Manaus? Vocês chegaram a ver quanta poluição, quanto não dá para se respirar aquele ar que está ali. As pessoas vão acabar ficando doentes. 10 meses do governo Lula e as queimadas só aumentaram. As ONGs voltaram ao seu lugar que elas estavam. Bolsonaro tirou as ONGs, fechou a torneira. Tava indo tudo bem, até que esse cara entrou. Mas vocês adivinham quem que a Marina Silva colocou a culpa? Em quem? Adivinha aí, em quem que a Marina Silva colocou a culpa? Vamos entender essa matéria, então. Diante do agravamento das queimadas no Amazonas e perante a inação apontada do governo estadual, a Defensoria Pública do Amazonas solicita avaliação da PGR sobre a necessidade de intervenção federal. O negócio está feio. Quando acontece uma intervenção federal, é porque a coisa está saindo do controle. O pedido surge como resposta à postura do governador Wilson Lima, que, segundo a Defensoria, apresenta medidas cosméticas e absolutamente ineficientes frente à crise ambiental. A Defensoria Pública argumenta que é de competência do Supremo Tribunal Federal deliberar sobre a intervenção. Mais uma vez, senhor STF no meio disso tudo. Paralelamente, conforme informado nesta sexta-feira, há planos do ministro da Justiça, Flávio Dino, de intensificar a presença da Força Nacional no combate aos incêndios no estado. Reforçando o cenário crítico, Manaus recentemente enfrentou uma densa camada de fumaça, posicionando-se como uma segunda capital mundial com pior qualidade de ar, segundo World Air Pollution. Então, pessoal, olha só como é interessante, né? Pessoas que acreditaram neste desgoverno, pessoas que levantaram cartazes, olha, vamos tirar o Bozo. Vamos tirar o Bozo. Pessoas que nunca sequer pisaram na Amazônia, pessoas que nunca sequer sabem como aquele povo vive, dizendo que eram defensores do meio ambiente, que eram defensores daquelas terras, dos índios, hoje estão calados. Você não ouve a lacração falando sobre a Amazônia, você não ouve mais atores americanos, que nada tem a ver com o Brasil, se posicionando, você não vê mais Macron se posicionando, você não vê mais ninguém
dessa elite que se dizia favorável à Amazônia, se posicionando, falando alguma coisa, criticando o governo. Não, tudo caladinho, tudo caladinho. E o povo amazonense se ferrando, né? Como sempre. Como sempre. Só usam quando é favorável para eles. Quando não é favorável, né, deixam o povo sofrer a míngua. E olha só o que a ministra Marina Silva, quando essa mulher entrou no ministério novamente, aí eu falei, caramba, já era, né? A Amazônia agora volta a ser queimada, todo mundo vai ficar em silêncio, Marina Silva vai sair como heroína novamente, e o próximo que entrar para arrumar a bagunça vai ser o vilão. É exatamente isso que acontece. Vamos dar uma olhada nessa matéria aí. Olha o que ela teve coragem de dizer aí, ó. Marina culpa Bolsonaro por fumaceiro que atinge Manaus. Mesmo com Lula no poder há 10 meses, é culpa de Bolsonaro. Podem se passar 4 anos do governo Lula, podem se passar décadas do governo Lula, o vilão será sempre Bolsonaro. É impressionante. O governo liderado pelo presidente Lula, do Partido dos Trambiqueiros, fez críticas à política ambiental adotada pela gestão de Jair Bolsonaro do PL. Em resposta à crise causada pelas intensas queimadas que cobriram por 3 dias consecutivos a região metropolitana de Manaus com densa fumaça. Como resultado, Manaus, a capital do Amazonas, foi classificada como uma das cidades com pior qualidade de ar de todo o mundo. Nos últimos dias, parlamentares de oposição têm apontado um aumento no número de incêndios florestais na região em comparação com o mesmo período do ano anterior. Diante da pressão, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o ministro do Desenvolvimento Regional, Waldes Góes, foram convocados para uma coletiva de imprensa em Brasília. Aí o que foi falado aqui nessa coletiva, né? Abre aspas. A situação é adversa, porque nós não tínhamos esse planejamento no governo anterior. Aí já jogou no colo do Bolsonaro. Nós assumimos o governo agora, faz 10 meses, mas procuramos ser previdentes, contratando as pessoas no tempo certo. Se tivessem contratado realmente as pessoas no tempo certo, nada disso estaria acontecendo. Vocês concordam comigo? Se realmente eles tivessem um plano, o plano de governo demorou pra caramba para eles apresentarem, só depois que ele foi eleito, né? Eleito, entre aspas, quando ele subiu a rampa, que eles apresentaram depois de meses o plano de governo. E ela vem dizer para nós que assumiu o governo, não tinha plano de governo, depois eles fizeram o planejamento, aí no tempo certo eles contrataram pessoas. Se tivesse contratado, não estaria acontecendo o que está acontecendo. É muita cara de pau da CT falar uma coisa dessa. Marina também defende as ações do governo Lula na área ambiental, incluindo a edição de uma medida provisória para assegurar recursos adicionais destinados ao combate ao desmatamento e às queimadas. Eu duvido muito, né, que o presidente das minorias irá fazer algo contra os seus amigos e os seus eleitores, porque donos de ONGs e principalmente os criminosos que fazem essas queimadas e esse desmatamento estão tudo no mesmo barco do PT, tudo no mesmo barco do Lula. Ele não vai fazer absolutamente nada, isso vai continuar, e eles têm alguém para culpar, Jair Messias Bolsonaro. Vamos para a próxima matéria. Pessoal, peço a ajuda de vocês imensamente, uma ajuda muito fácil de você deixar o like, você que chegou agora na live, e compartilhar em todas as suas redes sociais, todos os grupos que você faz parte. Grupos bolsonaristas, grupos cristãos, grupos de direita, grupos de pessoas de bem, grupos da família. Joga até pro seu amigo esquerdista, para ele ficar ferrado com as notícias que a gente traz aqui. E sabe o que eles não gostam também? Quando você declara o seu amor pelo nosso Brasil e pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, o melhor presidente que o Brasil já teve e voltará a ter, se Deus quiser. Nós voltaremos a sorrir nesse país com a volta do presidente Jair Messias Bolsonaro no seu lugar de direito.
Então eu peço para você, só esse favor, jogue em seus grupos, porque o canal está sofrendo um boicote absurdo. Não está entregando, a plataforma não entrega as notificações a todos os inscritos. Então eu conto mesmo com a ajuda de vocês para jogar esse vídeo em todas as suas redes, tá? Deixa eu só procurar aqui, eu tenho uma matéria interessantíssima para trazer para vocês também. Peraí, deixa eu só abrir aqui uma página. Peraí. Ah, eu fiz uma enquete aqui, né? Eu fiz uma enquete aqui, ó. Tá aí no chat para vocês, tá? Só quem tem saudades do mito, deixa um like e compartilha. E tá 98% pessoas que têm saudade do nosso querido presidente Bolsonaro. 2%, né, de pessoas aí votaram não. Certamente são os vermes que entraram na live aí. Eu costumo chamar eles carinhosamente de vermes, porque quem votou neste cara, primeiro que não tem cérebro. E os vermes fazem o quê? Destrói tudo de dentro para fora. Então eu não chamo mais eles de jumentos, porque os jumentos são inteligentes, são criaturas inteligentes. Agora, petista, lunático, eu chamo de verme. O verme não tem cérebro e destrói tudo de dentro para fora. Esse é o papel do verdadeiro petista no nosso Brasil.